Dia de clássico. Meus amigos, eu recebi o Barolo, tá aí pra vocês, quem quiser assistir. Esse vídeo aqui leve ele como um vídeo mais longo, com alguns questionamentos de outras pessoas e alguns assuntos que estão aí já direto no título. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Eu acabei de terminar uma live, tá? E parte desse material que você vai ver, a gente fez ao vivo. E lembrando que a minha live de intervalo, tá? Contra o São Paulo e o nosso pré-jogo vai ser aqui, ó. Então se você quiser assistir lá, vai ser aqui. Não tem propaganda, é só encostar lá e assistir a transmissão. Fechou? Bora pro vídeo e deixa o seu like. Um bom sábado para você que tá chegando aqui no canal. Vou mostrar duas situações para vocês aqui antes de ir para a reação do Donati e do Lucas Delamore, que conversou inclusive comigo esses dias. Um abraço pro Lucas aí, tá? Olha esse questionamento do André Galvão. Veja, antes da gente ir lá pro Mauro César e o título do que vocês estão vendo, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A coletiva do Abel Ferreira te deixa mais burro ou mais inteligente? Ou zero? Me deixa mais burro, viu, velho? Eu cheguei numa conclusão depois de uns 2 anos que me deixa mais burro. Hoje eu assisto a coletiva naquele modo escaralhado. Porque eu sei o que ele aplica na coletiva, eu sei o intuito dele nas coletivas, mas enquanto eu não sabia, ficar permitindo que as pessoas, seja o seu chefe, seja quem for, ficar aplicando as 48 leis da sedução em você aí, do poder, as leis de não sei o que lá, você fica mais burro, viu? Teu chefe fica mais esperto, ganha mais dinheiro e tal, tu fica mais burro. Então a sensação que eu tinha, exageradamente, dele aplicar essas coisas em coletiva, é que eu sempre tava mais burro. A partir do momento que eu entendi que a coletiva só tem que ser um objeto do que foi o jogo, e é o que ela menos é, ficou mais tranquilo a gente lidar com ela, certo? Pelo menos pra mim aqui, tá? Entendeu? Olha lá, ó. O Iago falou, de tanto você falar, eu li muito bom. Ó, Iago, aí o que acontece? Você que tá lendo, você vai perceber todas as vezes que o Abel Ferreira utilizou em algum momento uma lei de atração na coletiva. Que o pessoal aqui chama de Mind Game, e que o Mourinho também já utilizou muito no trabalho dele, técnicas parecidas, né? Então por isso que falam muito, o Abel veio da escola Mourinho. Na verdade, o Abel aplica na coletiva coisas que Mourinho e outros técnicos aplicam entendendo... E só uma coisa off-topic, tá? Que vídeo bom, hein, mano? Do Sai Jogando. Já comentei o canal Sai Jogando aqui algumas vezes. No final desse vídeo eu vou indicar o canal. Não dá pra assistir o vídeo dele inteiro, porque ele tá postando vídeo com atraso que parece que ele foi pro sul da Itália. Parece que ele tá indo lá pro sul da Itália. E ele postou o vídeo com atraso. Eu assisti hoje esse vídeo dele. O vídeo é tão bom que assisti 2 vezes, tá? No finalzinho aqui eu vou mostrar pra vocês o canal de novo. Vale a pena vocês assistirem aí o conteúdo que ele subiu. A respeito, inclusive, do Abel Ferreira. Hoje é dia de Palmeiras e São Paulo. Esse vídeo tá subindo no sábado. Tem um pré-jogo com Barolo pra quem não viu. Então, pessoal que tá acessando pelo YouTube, dá uma passadinha no Não Importa o que Digam. Vai na aba Vídeos. O último vídeo eu gravei com o Barolo. Um bate-papo de mais de 1 hora, tá? Escuta o André Galvão. Espero que não dê direito, porque esse pessoal fica colocando musiquinha, velho, em análise esportiva. Não tem nada a ver isso. Mas tem uma musiquinha ali de fundo. Espero que não dê direitos. Mas tenta focar na mensagem que ele tá passando aqui, tá? O Dudu é mais ídolo que o Veiga pra mim. Tá, para falar sobre o assunto, é apenas mais um campeão que vai embora porque não tá jogando nada. Aí todos os campeões vão embora porque não estão jogando nada. Se todo mundo não tá jogando nada... Falta o técnico. Será que a culpa é só dos jogadores? Falta o técnico. Ninguém joga também. mais nada. É Todo mundo desaprendeu. Todo mundo. Ninguém mais serve. Calma. Tira. Calma. Acabou o ciclo. Manda embora. Manda embora que acabou o ciclo. Calma, respira. Nenhum mais serve. Né? Então tá bom. É isso aí. Só os jogadores que só acabou o ciclo de todos os jogadores. Tá bom. O que irrita é a narrativa. Pelo menos a mim. Eu acho que há muita gente. Acabou o ciclo. Tá decretado. Acabou o ciclo. Então tira o Rafael Veiga. Tira o Everton. Vou descobrir que o problema vai permanecer. Concordo muito com isso aqui. A questão da narrativa. Todo mundo acabou o ciclo, né? Todo mundo. Ninguém presta mais pro Palmeiras. Só presta o técnico.
que é quem retira a performance dos atletas. Que negócio curioso, hein? Vamos continuar. Tira o Luan, tira o Dudu, tira... Marcos Rocha. Tira todo mundo. Todo mundo. Todo mundo não serve mais. Acabou o ciclo de todo mundo. Manda todo mundo embora. Agora, interessante que todos os jogadores tenham acabado o ciclo ao mesmo tempo, assim, né? Ninguém joga mais nada. Todos os jogadores desaprenderam. Só os jogadores. Excelente questionamento. Excelente questionamento antes da gente ir pros reacts. Por quê? Os jogadores de idade diferente, velho. Você pegar, não são todos com a idade do Marcos Rocha e do Everton. Jogadores de idade diferente. A própria saída do Facundo Torres, cara. Facundo Torres, você pode ter certeza que não vai jogar tão mal no Austin quanto jogou no Palmeiras. Por quê? A não ser que o treinador do Austin também utilize ele mal. Aí vai jogar mal. Certo? Então, assim, é curioso que a gente pode pegar o exemplo do Merentiel, os exemplos bons e os ruins, tá? Os que não jogaram nada também depois que saíram e os que jogaram. Então eu também não acredito nessa coisa de que... Acredito sim no fim de ciclo do atleta. Só que pra mim, o que está azedo na prateleira do supermercado é o Abel. É quem mais está azedo nessa prateleira, quem mais passou o prazo de validade, só que estão requentando esse prazo, entregando pra ele elenco novo, refrescando, um elenco pra ele poder voltar e trabalhar do zero, ter a confiança dos atletas do zero. Você pega o Marlon Freitas hoje, chegou aí no Palmeiras, ele deve estar habilizado, né? Fazendo fotinho, cabeça fria, coração quente. Por quê? Porque ele começou o relacionamento no clube agora. Uma coisa é o cara que tá chegando. Atletas que chegaram na temporada passada. Só que esse elenco de longe, ele não tem o mesmo nível de competição do que o elenco que a maior parte do palmeirense julga como o melhor, que foi o de 22. Ó, agora, a gente vai lá no vídeo do Mauro César. Esse vídeo do Mauro César, ele fala sobre a coletiva do Abel Ferreira e a questão do Flamengo. A gente abordou uma situação do Flamengo dentro da nossa live com o Barolo, então dá uma assistida no vídeo, não importa o dia. Eu não vou trazer pra cá pra esse vídeo não ficar maior do que ele já vai ficar. Tá? Então a gente vai pro trecho aqui do Mauro César lá no BarbaCast de novo, então tô deixando os créditos anteriormente, tá? Ao BarbaCast, e aí vamos ver o que ele falou. Quero ver a opinião de quem tá aqui comigo. Exato, como diz o Hulk, exato. Se o Felipe Luiz... deixa eu achar aqui o vídeo agora, galera. Eu mandei lá no grupo pra vocês. Achei. O vídeo me chamou a atenção. Pra explicar pra vocês aí. O vídeo me chama a atenção porque tem a temática Palmeiras e Flamengo. Temática essa que o Abel Ferreira, ele requentou aí nesse ano, colocando os asteriscos aí na conquista do Flamengo, tá? Então, vamos lá, ó. BarbaCast, o corte, se você quiser assistir inteiro, que eu não vou mostrar inteiro, tá? Mauro César detona entrevista de Abel Ferreira. Não agrega em nada, tá? Vamos lá, vamos ver se vocês concordam aí com o Mauro César ou não. Se as coletivas do Abel Ferreira. E se te agrega, fala no que aí pra mim no chat, que eu quero ver se agrega as coletivas do Abel. Falou aqui uma parada que eu acho que a gente pode repercutir também e amplificar. Ele falou o seguinte: acho que o Palmeiras perdeu uma grande oportunidade de encerrar o ciclo, mostrar que o projeto de futebol vai muito além do técnico que está lá hoje. E eu te pergunto, Mauro, você que mora em São Paulo, conhece muitos palmeirenses, e especialmente a galera da imprensa esportiva de São Paulo, por que o Abel não tira o Flamengo da boca, cara? Por que o Abel, toda entrevista coletiva, ele fala do Flamengo? Perdeu o Flamengo, cara. Perdeu a final da Libertadores, ele perdeu o Campeonato Brasileiro, então ele fica falando do Flamengo. Parece que ele não conseguiu ainda assimilar as derrotas sofridas, né? Perdeu os 2 jogos na Série A, né? São Paulo e no Rio. Sim. Foi vice-campeão e perdeu a final sem chutar uma bola contra o gol do Flamengo, nenhuma bola no alvo. Eu acho que é isso, deve estar inconformado até hoje, que é compreensível também, né? O cara fica inconformado com a derrota, acontece. Mas é tudo. Eu até perguntei por Rodrigo Matos ontem, eu falei, cara, são jornalistas de São Paulo que só perguntam sobre o Flamengo ou é o Abel realmente que só fala do Flamengo? Porque é impressionante, toda a coletiva do Abel ele fala do Flamengo. Depois chama a gente de terraplanista, né? Eu não sou a pessoa mais indicada para falar a respeito, porque eu não assisto as entrevistas do técnico do Palmeiras. Eu acho que elas não me acrescentam rigorosamente nada, já falei isso inúmeras vezes. Então, quando eu estou num programa, coloco um trecho lá, a gente vê porque está lá passando, mas eu não paro para assistir. Sério, eu acho que não me acrescentam nada. Então, eu não vejo. De outros técnicos também. Alguns eu vejo, outros não. As dele... Se eu não tivesse canal, não assistiria nenhum.
se eu não... Hoje, tá? Hoje que eu digo assim, de um tempo pra cá. Assisto porque tem canal. Se eu não tivesse canal, não assistiria nenhuma. A minha opinião, além de te deixar mais burro, te deixa impaciente, você quer responder. Você não concorda, você nota o que está sendo dito. Tudo menos futebol. Então, assim, eu lembro que quando a gente deixou de passar algumas coletivas, o pessoal falava, Fernando, hoje foi boa a coletiva. Vocês lembram disso? Porque o pessoal, ele quer o debate, ele quer o confronto. O Abel entrega muito conteúdo, mas vazio. Não é aquele conteúdo de futebol que ele entregava nos 2 primeiros anos. Ele te entrega hoje um conteúdo para você ficar bobado, ficar dividido, ficar brigando com o coleguinha do lado que veste verde. Ao invés de você focar no coleguinha que veste preto e branco e vermelho, você tá focando no coleguinha que veste verde e se dividindo porque o conteúdo que ele entrega é um conteúdo divisor de águas dentro do Palmeiras, né? Ele é divisor não só de águas, né? Ele é um divisor de público mesmo, é um divisor de expectativa. E não um conteúdo que agrega para a comunidade palmeirense, né? Na minha visão. Vamos seguir aqui só até a metade do vídeo. Não me acrescento. Então, seguimos. Enfim, repercute bastante. Gente, olha E só. outra coisa, eu acho assim, por exemplo, que nós jornalistas que cobrimos esporte, nós não somos obrigados a ficar ouvindo tudo que essas pessoas falam e repercutindo tudo. Eu não acho. Você vê que o Barba ficou impaciente que ele queria mais do Mauro César, mas o Mauro César faz isso sempre, cara. Olha, enfim, né? Não quer falar. Ele não fala, até na Jovem Pan, ele fala, não quero falar disso aí não, velho. E eu acho que o jornalista, ele tem que começar a se posicionar nesse sentido. Fala, mas por que eu vou comentar isso, velho? Por que eu vou comentar isso? Né? Oi? Dependendo do que você comentar, tu ainda vai tomar um processo. Você vê nitidamente o que é uma coletiva de imprensa pós-jogo. Jogo. Pós-jogo. O que é pós-jogo? Após a partida. A única coisa que não se fala é jogo. E o torcedor aceitou, até que se criou um monstro numa coletiva que fala de tudo menos do futebol. Fala, por exemplo, hoje a linha defensiva jogou mais alta, porque a minha ideia era pressionar no ataque. Não tem mais nada disso. Não tem. E quando o jornalista tenta centralizar a pergunta, Abel, cadê a inversão de jogo? Marcação sob pressão, bloco baixo, bloco alto. O cara se irrita, fala que não tem competência. O Barolo até falou que, na opinião dele, é o desgaste. Tá, o desgaste é dos dois lados, né? É tanto desgaste para ele quanto para quem escuta também. Né? Então eu acho que é dos dois lados. Vamos seguir aqui rapidinho. Eu sinto a obrigação de tudo que o Felipe Luiz falar, eu tenho que saber, tenho que repercutir. Tudo que o Diniz falar, eu tenho. Não tenho, não. Só se for uma coisa realmente importante, tudo, aí vai chegar, a gente vai. Mas qualquer coisa que eles falam tem que ser repercutida. Sinceramente, eu acho que não. Nas minhas lives até eu compartilho a entrevista do técnico do Flamengo, porque a gente está falando do jogo do Flamengo, terminou naquele momento. É importante ver o que ele vai dizer, até para poder atualizar o debate na live, né? De repente ele fala uma coisa relevante ali e a gente consegue discutir no outro. Até porque se você não acompanha, tem aquele cara que sai. Mas o Felipe Luiz só fala de futebol quase, pessoal. De vez em quando ele dá uma declaraçãozinha, ok, todo técnico tem o direito de falar o que ele quiser ali, né? Ninguém tá querendo pautar, mas o Felipe fala muito de futebol, mano. Fala muito mais de futebol do que o Abel Ferreira na coletiva. Muito mais. Ele não puxa, ele não vende o lado pessoal dele. Ele não é um vendedor pessoal, pode reparar. Felipe Luiz, ele não fica vendendo suas skills em coletiva. Eu, pelo menos, não notei ele fazer isso quase em nenhuma oportunidade das coletivas que eu vi, entendeu? Das entrevistas que eu vi do Felipe Luiz, que não são todas, obviamente. Da live vai assistir a coletiva, volta. Ele acabou de falar que... por exemplo, o dia que ele falou do Pedro lá, aquelas coisas todas. Você está discutindo um assunto e a porrada está cantando. Então, ali no nosso contexto, da nossa live lá, é importante. Mas, assim, ficar parando para ver tudo que falaram, não é fundamental, eu acho. Queria saber a opinião de vocês. O Arnaldo Ribeiro, que é a última aqui do X para a gente ir para os vídeos, eu vou procurar o X dele aqui. Arnaldo Ribeiro, já achei. Isso aqui é uma coisa legal também para debate, né? Eu tenho a minha opinião formada, porém, sei que isso aqui repercute de formas diferentes na nossa torcida e fora dela, tá? O Arnaldo Ribeiro postou algumas coisas hoje, né? Mas ele postou sobre o Lucas. E, cara, ele falou o seguinte aqui, ó. No plástico, não jogará.
Ou seja, ele é um cara que critica o gramado sintético e lhe dou o direito de criticar o gramado sintético, seja do Palmeiras, da Leila ou qualquer um. Ninguém é obrigado a gostar. Tenho maturidade para entender isso. A questão é que é cômodo pro atleta que fecha com o futebol brasileiro hoje tomar essa posição, né? Quem vê pensa que o Lucas é o Luis Soares, né? Então, assim, no plástico não jogará. Porque tá mal fisicamente. Me chama lá amanhã que eu jogo. Não vai acontecer nada comigo. Eu não vou performar, né? Ao nível de um profissional. Mas, tranquilão, meu joelho tá inteiro. Meus tornozelos estão legais. Não tenho problema nenhum. Minha coluna não tá ruim. Então, assim, a gente também tem que ter uma reflexão que, veja bem, os atletas que estão voltando pro Brasil não conseguem jogar no sintético porque, aumenta o risco de lesão, aumenta não sei o quê. Tipo assim, eu entendo esse lado, mas assim, no plástico não jogará. Nem na grama, né? Tem jogado? Não sou São Paulino, mas assim, esse daqui não tá jogando bola em nada, né? Nem na grama, nem no plástico, nem na terrão. É controverso isso aqui, né? Porque qualquer clube paga para um atleta assim mais, porque eu acho que espera contar com ele dentro de campo. Aí, no lado do rival do São Paulo, aproveitando que hoje é o clássico, o Oscar não joga porque também tem problemas. E é assim, para mim isso daqui do Arnaldo é uma passação de pano. Ele aproveita para criticar o gramado, porque a gente sabe que ele não gosta, já falou que não gosta. Eu também não gosto, não. Preferia que o Allianz Parque fosse gramado natural. Agora, velho, tu é um atleta de alto rendimento, para de frescura. Vamos discutir um pouquinho, assim, ó. Vamos entrar numa discussão sobre as chuteiras. Se o gramado é sintético, vamos trocar uma ideia com as marcas de desenvolver uma chuteira apropriada para o sintético, que já existe, mas assim, se não tá ajudando, vamos discutir mais, para trocar impacto. Agora, não jogar, e a gente achar que, o atleta não joga no gramado sintético. Nem vou perguntar aqui pra Thalita o que ela acha disso, porque com certeza ela concorda. O cara tem que jogar. Se fosse terrão, tem que jogar. Isso daqui só mostra a condição física do Lucas, essa é a verdade. Emagreceu pra caramba aí, né? Não sei se a caneta cantou lá no São Paulo, tá cantando a caneta, né? Pode ter cantado a caneta aí também. Emagreceu pra caramba, mas se o cara não tem condição de jogar num gramado sintético bom, ele não tá de saúde, né? De parte física, certo? Então, assim, essa parada aqui do Arnaldo, ela me soa esses dois lados. Tu não é obrigado a gostar do sintético, mas que passa um pano pra jogador, passa. Você tem que cobrar o atleta. Pera aí, filho. Se você é extra classe, você consegue jogar no sintético, sim. Por que não? Molecada da copinha tá jogando. Outros jogadores jogam. O Hulk joga no sintético. Entrega no sintético, entrega no gramado natural. Então, assim, pra mim isso aqui é meio frescurinha, né? No plástico não joga, no plástico não pisa. É uma frescurinha, né? Isso chega a ser, assim, para um jogador profissional, chega a ser vergonhoso isso. Vergonhoso. Não é no plástico, é a condição física que não ajuda. Essa é a verdade. Senão ele conseguiria jogar no asfalto, quando moleque, eu vi o Lucas jogar em muito gramado. Eu era a categoria acima dele, né? Por idade. Eu assisti o Lucas jogar em muito gramado ruim para chegar onde ele chegou. E aí, o que vocês têm para me falar disso? Ainda no Corinthians, ele era chamado de Marcelinho. Os gramados que o Lucas enfrentou no começo da carreira não eram todos bons. Então isso é uma passação de pano para jogador de futebol que ganha bem, que é uma coisa absurda. Ninguém me contou, eu vi. Eu jogava sem, por exemplo, eu ia jogar Juventus contra o Corinthians na época, eu jogava antes da categoria dele, porque eu era mais velho. Então eu vi o Lucas ser chamado de Marcelinho e jogar em quadra, eu vi o Lucas jogar em society, eu vi o Lucas jogar em campo ruim e vi o Lucas jogar em campo bom. E aí, o que vocês têm para me falar? Então quer dizer, agora ele não pode porque tá arrebentado fisicamente. Se tivesse saudável, jogava. Essa é a real e acabou. Se ele tivesse bem, ele jogava. Ponto. Não há debate. Não joga porque está fraco fisicamente. Se estivesse forte fisicamente, aguentaria o sintético, o asfalto, o terrão e a grama. Muitos falam assim, ó. O criador de conteúdo ganha dinheiro. Olha só. Essa aqui eu vou dar um spoiler pra vocês. Ganha dinheiro nas custas do Palmeiras. Não. A gente ganha dinheiro, o criador que critica, que é crítico, em cima do público. O público gosta do nosso trabalho e monetiza a gente. E o passapano que ganha dinheiro direto mesmo do clube? Por que ele ganha direto? Porque ele tem convite. Ele conversa com o jogador. Ele é indicado dentro dos grupos de televisão.
É isso aí, tudo bem. E isso daí tudo bem, rolar, que é o cara que fecha os olhos pra coisa que tá errada, e aí as pessoas que cobram Palmeiras melhor, que querem ver a gente na mais alta performance, eles têm raiva porque ganha dinheiro a gente conversar. Porque assim, o pessoal, ele cobra muito da gente, mano, responsabilidade, né? As coisas que eu falo do Abel, eu não retiro um centavo delas. Não retiro. É o que eu acredito que ele é, cara. Entendeu? É o que eu acredito que ele é. Eu acredito que ele é exatamente o que eu analiso. Então eu não tenho por que me arrepender de nada que eu falo. Fernandão, e amanhã, se ele ganhar um título? Como que é? Parabéns, ele trabalhou. Fernandão, e se o Palmeiras sair e piorar? E se ele sair e piorar, o que que acontece? Como é que você vai ficar? Normal, o Flamengo já trocou de técnico várias vezes, ganhou com vários técnicos. Se o Palmeiras não tiver a mesma capacidade, só mostra o tamanho do clube. Debater comigo é um pouco complicado. Querer me lacrar é um pouco complicado. Não é fácil. Trabalho com isso aqui, velho. Espera ela pifar minha cabeça, quem sabe aí vocês... Enquanto ela estiver funcionando, vai ser difícil. A partir do momento que o Botafogo trocou de técnico e ganhou título, o Flamengo trocou de técnico e ganhou alguns títulos, se o Palmeiras trocar o Abel e não ganhar nada, e o lacrador achar que isso vai me derrubar de alguma forma, não vai derrubar de jeito nenhum, só vai mostrar a grandeza do Palmeiras, é pequeno. Precisa ganhar título com técnico diferente. Se não consegue, é pequeno. Se não consegue, é pequeno. Aceito debater. Time nenhum pode ser refém de técnico, nem seleção. Seleção ganhou com técnicos diferentes, em períodos diferentes, seleção brasileira. Se você é um clube refém de um técnico, você é pequeno. Você não tem as suas engrenagens funcionando de forma saudável. Se você depende de se um clube depende de uma pessoa, é porque não tem as suas engrenagens de forma saudável funcionando. Se uma grande empresa depende de uma pessoa, o supermercado BH depende de uma pessoa, do Pedrinho, é porque a logística é ruim, é porque o setor de compras é ruim, o setor de vendas não funciona, o atendimento é péssimo. Empresa Big Tech não pode depender de uma cabeça, nem de duas. E clube grande também. Se o Palmeiras lá na frente não ganhar trocando o Abel, lembrando, ele não está ganhando com o Abel também, mas se trocar o Abel e não ganhar, só mostra o tamanho do clube, refém de uma pessoa. Ou seja, ele é menor do que o Abel. E como eu acredito que o Palmeiras não é menor do que o Abel Ferreira, é só trocar o técnico e seguimos em frente, filho. É só trocar o técnico e seguimos em frente. Então, se o Abel sai e não ganha mais nada, tudo que te falam sobre gestorona tá errado. Tudo que te fala sobre tudo que o clube atingiu de profissionalismo, eles estão mentindo. Porque o clube, se atingiu tudo isso que eles falam, que se chama autossuficiência, ele não depende de ninguém. Ele não depende de ninguém. Ele depende só de seguir em frente e fazer o que está fazendo. Vai trocar um profissional, vai trazer outro e vai continuar saudável. O Real Madrid não acabou porque o Ancelotti saiu, não. Nem quando saiu o Zidane, nem quando saiu... inclusive, nem quando parou o Raul de jogar, nem quando o Milan perdeu o Inzaghi. Não acaba. Não acaba. O Milan caiu muito de produção, sim. Mas não foi porque o Inzaghi parou de jogar futebol. Porque o Nesta não joga mais. Porque o Maldini não joga. Não. É porque clubes de futebol são feitos de fase. De repente, algumas pessoas têm que começar a maturar. E o Palmeiras pode também ser um clube desse, se não acordar. Não reagir. Não é como que tá lá no mantra? Não é recomeçar, é reagir. Reagir. Agir e reagir. Digo mais, Fê, é uma prova pra própria diretoria. Se tem capacidade de gestão, sim, Cronos. Exatamente, mano. Se tiver a capacidade de gestão, vai ganhar 100 com o Abel. Se não ganhar, a diretoria é fraca. É só ir no mercado trazer alguém melhor que ele. Ele não é o melhor. Então você vai no mercado e traz um melhor. Ou traz um que se equipara. Você só vai fazer uma grande cagada se você pegar o Abel Ferreira e trocar pelo Oswaldo de Oliveira. Você vai fazer uma grande cagada. Você fez uma grande cagada. Né? Seja quando ganha, quando a mim mesmo e até a vocês aqui no pós-jogo, que eu não iria mais repercutir nem falar sobre as coletivas do Abel, até porque não tem muito pouco para se extrair, né? Tem muito pouca coisa útil para se extrair das falas do Abel. Pós-jogo, né? Seja quando ganha, quando perde, são coletivas inúteis. Só que a coletiva de ontem foi como tomar um chute no saco. Então é difícil a gente não repercutir, a gente não falar sobre isso. Até porque eu acho que ela reverberou e teve um efeito que ele não esperava.
e que provavelmente vai ser muito ruim para ele, porque eu vi muita gente que estava hipnotizada pelo Abel, assim, perdeu o encanto, sabe quando desperta assim, aqueles filmes que o encanto acaba? Eu vi muita gente acontecer isso ontem, de muita gente. Pessoas que eu conheço, pessoas não de... Rapaziada, eu recebo o prestador de serviço aqui. Eu vou citar um, Francisco. Se ele quiser aparecer numa live minha, empresário, transfer, cara absurdo assim. Não sei se tá aí na live, gente boa pra caralho, falou que acompanha aqui. Recebi, ó. Francisco fez um trampo pra mim lá pra São Paulo. Recebi aqui, cara que tela. Já troquei ideia com outros prestadores de serviço e tá me... o porteiro lá da zona comercial aqui da cidade. Cara, o que vocês acham que eles acham do Abel Ferreira, mano? Vocês acham que esses caras são casuais da internet? Eles ficam babando pro Abel Ferreira? Sinceramente, mano, teve uma conversa aqui que a gente teve, que eu falei pra Thalita assim, cara, se eu gravo esse bagulho e posto na internet, a gente quebra uma bolha e acha que tudo gira em torno de molecada de internet, mano. E olha pro Abel Ferreira com aquele coraçãozinho nos olhos, assim, sabe? Entendeu? Aqueles coraçãozinhos. Eu, por educação, rapaziada, não, tamo na Twitch. Rapaziada aqui, tamo na Twitch. Perguntou aí, tamo no YouTube, é o Twitch. Quem quiser, encosta aí. Vou contar essa história pra vocês. O que acontece? Eu já contei essa história, juntou dois senhores ali, mais velhos que eu. Um de uma geração pra frente e o outro de 2 gerações pra frente. Esse porteiro do prédio, me fugiu o nome dele. Eu tava vendo um tênis lá, ele me reconheceu e veio conversar comigo. Também, 1,5 geração pra frente. O Francisco, 1 geração pra frente. Quem mais? Cara, e outros aqui na cidade. Mano, os caras esculacham o Abel Ferreira, filho. Eles esculacham o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, ainda dentro da internet, tem um debate. A galera da geração do meu pai, um pouquinho pra baixo, é poucas, filho. É poucas ideias, irmão. Quem tá debatendo o Abel Ferreira é moleque. Punheteiro. É o que eu mais vejo na internet. Tem os velhos também. Tem os velhos bobão. Tem pra caralho. Mas em grande maioria, é os punheteiros que tá debatendo o Abel Ferreira. A geração pra frente, ela viveu muito mais coisa. Ela entende os processos da vida de uma outra forma. Não é que nem a galera acha que é, tá ligado? Você acha que falta quanto pra chegar no estádio? No Allianz, sinceramente, eu acho que vai ser sempre esse morde e assopra. Com o Abel ou com qualquer técnico que a torcida tenha carinho. Eu acho que ali não tem jeito. Em Barueri, por sua vez, se compra uma ideia que tem mais aquele público do Pacaembu e do Palestra Itália. É verdade. Só que o que acontece? Na grande maioria das vezes, a gente vai visitar Barueri, não é pra tomar 4-0 do Novo Horizontino. É realmente pra ganhar clássico. Eu até acho que vai ser um jogo tenso, mas que o Palmeiras vai vencer o São Paulo. Então, pra gente ver um público mais raiz reagir a isso, eu fico pensando no público de Novo Horizonte, que pagou, que igual o Donati falou, pagou 150 pau pra ver aquilo ali, velho. Então, sinceramente, eu acho que no estádio, essa galera que eu tô citando não é galera de estádio, não. Galera de estádio. Galera que liga a TV, que faz um churrasco e vai assistir. Cara, dentro do Palmeiras é um universo tão complexo, velho, que não tem só aquele público do estádio. Tem caras que acompanham o Palmeiras de forma assídua aqui no interior, e eu vindo pra cá eu vi isso mais de perto. E tipo, pô, que nem aqui tem a sede de Taubaté do Palmeiras, tem aqui a de Campos, tem a do Vale ali, de outras cidades. Cara, essa galera, rapaziada, não é que ela não tem dinheiro. É que se você pega Campos do Jordão e anda mais pra frente, você tá falando pra ir no estádio 200 e poucos quilômetros, 300. Meu irmão, pra eu ir ver meu pai já dói 170 quilômetros, mano. Dói, mas eu vou. A cada 7, 10, 15 dias eu tô indo ver meu pai. Porém, cara, quando você fala qual que é o financeiro pra ver meu pai, aí depende. Se eu for com o meu carro, o financeiro é lá em cima. Imagina pra galera que é CLT aqui no interior, que tem uma vida de um ritmo mais baixo, etc. Ganha seus 4, 5 pau, 3 pau pra cima. Você acha que o cara vai deixar 600 pau do salário dele, mano? Ou é melhor ele ver com a esposa dele, com os filhos em casa, no Premiere, no conforto da casa dele? Entendeu, manga? Só que a gente acha que o universo do Palmeiras é tipo mancha verde, estádio e os punheteiros da internet. Mano, é além disso, mano. É além disso, pô.
E tem a questão do preço do ingresso, mas assim, o entorno do Allianz é caríssimo. Você ir de carro, pra você pôr gasolina, pra você pagar o pedágio, pra você pagar o ingresso, pra você voltar. Pô, quem é que aguenta um rolê desse constante? O cara, sei lá, mora em Guaratinguetá. Caralho, é um rolê, irmão. Mas deve ter. Cara de Guaratinguetá, aqui de Campos, Taubaté, São José, Guararema, Caçapava, Jundiaí. Deve ter uma galera que vai, mano. Deve ter uma galera que vai ver, mano. Eu não tô falando que não tem. Eu só tô falando que não consiste só nessa galera. E aí tem uma coisa que eu vou contar pra vocês, uma mágica. Um abraço pro Kel Rios aí. Tem uma parada que eu queria contar pra você. Quando você vai, você é parte daquilo. Eu falei pro Manga no áudio agora há pouco que no ano passado, por ter ficado quieto, eu acho que eu amadureci 10 anos em um. Eu fiquei mais quieto, eu fiquei mais low profile ano passado. É que nem um doido querendo explodir. Eu queria explodir todo dia, mas eu fiquei mais low profile. Trabalhei mais low profile. Fiz tudo mais low profile. Treinei mais low profile. Tudo. Tudo eu fiquei mais de boa, tá ligado? Quando você é parte daquilo, você tem dificuldade. Porque te bate aquela síndrome do impostor. Você fala, cara, eu vou ir para o estádio, vou, ao invés de apoiar, eu vou estar aqui criticando. Pensa aqui, o rolê, o cara sai para andar 200 km, 80, 60, 30. Lá dentro de São Paulo já é um desafio. Se tu mora mais ou menos ali na Vila Carrão, pra você ir pro Allianz, tu já é brabo, viu? Um abraço, Lex. Você já é monstro, tá? Agora, se você vai se afastando mais, Ermelino, Matarazzo, lá pros lados do Corinthians, e vai... Aí você é monstro pra porra. Você acha que esse cara que quer o rolê, tipo assim, ele usa o estádio como uma fuga da realidade, porque ele quer curtir. Você acha que ele vai chegar lá e vai cobrar o técnico? A prioridade dele é apoiar, pô. A prioridade dele, ele tá gastando com aquilo, ele tá querendo viver aquele momento. Então isso tudo blinda. Isso tudo blinda. O que são os estopins são derrota pra Corinthians, derrota pra Flamengo, perder do jeito que foi pro Novo Horizontino. Mas nas condições normais, não é só o Abel que teria imunidade. Eu arrisco dizer que se troca o Abel ao Felipão, se o Felipão tivesse com essa carga de confiança da diretoria, a coisa estaria igual. A coisa estaria igual no sentido de cobrar ele ou não. Até porque o Felipão também tem uma história aí no Palmeiras, né? Então assim, você quer ir na prioridade. E o que esses burros não entendem, mano? Eu quero ver o Palmeiras bem, cara. Eu não preciso ficar vindo justificar aqui, porque eu nem vou ficar fazendo isso. Eu quero ver o Palmeiras bem, caralho. Só que eu, desde moleque, antes de ter canal, eu tenho dificuldade de guardar... Não só eu, a galera que faz isso aqui é que nem eu. O Lucas, o Manga, as pessoas que falam aqui, elas têm dificuldade de guardar. Mas é óbvio, depois de um jogo contra o Novo Horizontino que perde daquele jeito, a melhor coisa é ficar quieto, velho. Você acha realmente que a gente quer estar aqui fazendo, falando que tá errado, que não sei o quê? O bagulho desgasta, pô. Com o Abel ou sem o Abel aí, eu penso do mesmo jeito quanto a isso. Agora, a gente tem um personagem que no ano passado, 2 vezes, cara, ele, exatamente, irmão, eu sou do litoral sul de São Paulo, gastava R$450 pra ir no jogo, e o sul é perto. Tá falando de 1h30 ali, né? Pra chegar em São Paulo, até menos, né? Mas assim, vai, tô jogando lá em cima. Se for Santos, São Vicente, vamos falar 1h20. Agora nem dá graça, exato. E aí você vai daí do litoral, Danilo. Você abre mão de praia. Você abre mão de Itanhaém, que é um pouquinho mais longe, vai. Mas você tá abrindo mão, mesmo sendo Itanhaém, você tá abrindo mão da praia, você tá abrindo mão da natureza pra ir lá pro Allianz. Gastar 450 pau. Pra se sentir trouxa, porque queira ou não queira, o cara que tá cobrando... Para pra pensar, o Danilo. Danilo, não te conheço, tá? Eu vou criar um imaginário sobre a sua vida. Vamos imaginar que o Danilo trabalha num escritório de segunda a sexta-feira, das 10 às 7. Ou das 10 às 5. Na melhor das hipóteses, ele trabalha das 10 às 5. Na pior das hipóteses, ele trabalha das 8 às 6. Aí o Danilo fala assim, eu vou no Allianz. Vou ver um jogo de Libertadores. Cansado pra caralho. Chega lá no Allianz, você quer que ele ainda tá lá com a energia pra te cobrar o que você está em casa. Porque isso rolou na nossa torcida também. Os caras têm que cobrar, os caras têm que... Mano, ao invés de você falar que os caras têm que, vai lá. Vai lá entender o contexto da Abelândia. Vai lá entender o contexto que tá o Allianz Parque. O Allianz Parque fede avelã. Quando você já tá chegando na Marechal Deodoro, você já sente o cheiro de avelã. Vindo lá do Allianz lá. Cheira avelã. Você fala, nossa, montaram uma fábrica de Kinder Ovo aqui? Que porra que é isso? É o Allianz.
Lá da Marechal Deodoro vem aquele cheiro de Ferreiro Rocher, lá da Marechal Deodoro. Aí tu chega nesse ambiente, tá lá os influenciadores. Ele é meu lindo, tá? Mega, me dá seu manguito, É um bagulho de louco, bicho. É um bagulho de louco. É um com pipoca. Ah, meu lateral. Venga, me dá seu manguito. Você entra lá, bicho. Você fala, ih, cara, tem que me encaixar, meu irmão. Agora tem que me encaixar. Deu. E agora, hein? Como é que eu vou cobrar? Você vê lá, o outro tá no manguito. E TikTok, toma vídeo no TikTok. Vamos lá engajar. E o outro tá, é isso aí, tá? Ele é meu lindo, ele é meu técnico, tá? Ele é o Abel do Velho Testamento, ok? Tá bom, tá? Você olha essa porra, você fala, eu vou ter que me encaixar no bagulho. Como é que eu faço agora, hein? Então, meu amigo, você é a média da galera que você convive. E aí você vai pensar, o cara trampou o dia inteiro, vai chegar lá, ele tem que tirar força pra cobrar o Abel e tem que voltar pra casa. Então isso rolou muito ano passado, Manga. E a gente não conseguiu debater isso de uma forma decente com o torcedor. E eu acho que esse papo que eu tô tendo aqui é uma forma, sim, decente de refletir. É uma forma decente de refletir. É uma geração idiota, bicho. Não fica com raiva de mim, não, pessoal. Você tem 14, 15, 17 anos aí e você fica nessa loucura, né? Dá um manguito, dá... É uma geração imbecil. A gente vai precisar que esses moleques cresçam, sejam primeiro office boys, pra depois trabalhar em alguma coisa, pra entender a parada do que a gente cobra do Abel. Eles precisam ficar empregados, desempregados, que o pai corte a mesada, para esses caras entenderem que a gente cobra do Abel Ferreira aquilo que uma empresa vai cobrar deles. Então, assim, como é que um cara de 36 anos, que já tem a bagagem que eu tenho, vou ficar debatendo o dia inteiro com um moleque de 16 na internet, cara? Moleque não transou nem o que eu transei, com talvez nem o que eu transei. No 6 meses de namoro com a Thalita, eles não transaram na vida. Caralho. E transar com responsabilidade, porque eu podia ter hoje aqui uns 6 filhos já. Não tô dando prejuízo pra ninguém, pra esposa de ninguém, pra ninguém. Não tô comendo mulher de ninguém. Não tô... Esses moleque aí, como é que você vai debater com esses caras, pô? Como que você vai debater? E aí o pior, que o amigo falou, é desesperador conversar com o Abelizado. Essa parada não é só o Abelizado. Eu jamais imaginei pra vocês que eu ia pegar nojo de fazer live. Um bagulho que eu gostava. Eu fico vendo, inclusive, muita gente me mandando mensagem, pô, sinto falta das lives da madruga, porque, sei lá, eu trabalho com entrega de madrugada e assistia. O outro trabalha na guarita do prédio. Cara, eu penso muito nessa galera, mano. Só que o bagulho ficou tão insuportável. Você tá vendo, assim, os canais de Palmeiras, era muito normal você pegar uma madrugada que nem a de hoje, os caras estavam falando de contratação. Você pega o YouTube hoje, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tu coloca Palmeiras, um time absurdo, com milhões de torcedores, né? 16, 17, 18 milhões. Você tem o Turma fazendo aqui com 7 mil pessoas, ou seja, agarrando essa audiência lá no YouTube pra eles. E olha só como para pelo Turma, cara. Olha aí, ó. É só o Turma que tá fazendo. E aí o que acontece? Nessa demanda que tem aqui o Flamengo, se você for no chat, ó, vamos lá ver. Vou pôr aqui no chat rapidinho do Turma do Amendoim. Olha só. Olha o tanto de flamenguista que vai ter nesse chat, cara. Entendeu? Por quê? Porque o Flamengo ganhou do Vasco. Tudo aquilo que a gente falou aqui. Do contexto do meu vídeo. Só que o normal, pessoal... Deixa eu pôr no vídeo do Lucas aqui. O normal, gente... O normal era até agora no YouTube, há 2, 3 anos atrás... 7 canais, 10 canais do Palmeiras pra vocês assistirem. Vocês que assistem podem falar melhor que eu. É verdade ou mentira? Mesmo sendo agora 00:13... Se você volta 2, 3 anos no tempo, quantos canais de Palmeiras tinha pra você assistir? Quantos tinha agora? Mesmo que sejam pequenos, tá? E podiam ter agora ali no ao vivo 300 pessoas, 500, 100. Quantos tinham? Ficou insuportável, cara. Converso com muito criador de conteúdo grande, pequeno, médio. Ficou insuportável falar de futebol. Porque foram algumas coisas trazidas por esse técnico. Olha o bizarro que é hoje. Você critica o time, os caras pedem pra você virar treinador. Cara, que argumento de idiota é esse? Teve um senhor que chegou ontem lá no meu perfil. Nem palmeirense é. E ele se identificou, porque ele entendeu, né, cara? Ele entendeu o game, né? Ele entendeu. Eu postei isso aqui bem de madruga. Lê vocês aí, ó.
Senhor, cara, ó, Alexandre, ó, comecei a te seguir agora. Nem sou o Palmeiras, mas eu gostei do que você falou no seu canal que apareceu pra mim no YouTube. Não quero ser treinador, quero transar, acordar a hora que eu quiser. E é isso, mano. A gente torce e apoia. Nem sei pra quem ele torce, tá, pessoal? Treinador tem que dar o seu jeito. E esse Abel Ferreira é muito, ou tá muito comédia. Velho, você se sente um otário indo falar de futebol. Sobre contratações, sobre tática. Porque a próxima coletiva do Abel é sempre a pior. Ele vai humilhar um jornalista. Ele vai dar recado. Aí tem os amaciador de bola do Abel. Parece a bochecha do fofão, assim, ó. Ai, Abel, deixa eu dar uma encostadinha nessa bolona sua. Aí fica lá. Eu só queria, Abel, eu só queria encostar na bola. Eu só queria pegar sua bola e falar, ó, aqui na minha cara, Abel. Tem como você passar a bola na minha cara? Você é louco, não compensa. Não. E aí fica esses caras querendo, Abel, taca essa bolona na minha cara. Bate aqui, Abel, bate. Na coletiva. E aí o Abel usa esses caras pra bater em torcedor. Ele usa esses caras pra bater em torcedor. E aí respinga em torcedor, influenciador em todo mundo. Como não faço encane lá, não reconheço competência. Não tá falando de competência, a gente tá falando de futebol. Realmente, eu pressuponho que ninguém aqui do chat deva ter mais competência que um cara que jogou futebol, que foi pra seleção de Portugal, que ganhou 2 Libertadores. A competência é avaliada por nós, mas é dada por eles. E as coisas se inverteram, velho. Elas se inverteram de uma forma absurda. É assustador. Mas quem não enxerga, tem um trem vindo. O Abel Ferreira tá aqui, tem um trem vindo. Ele está no fim da linha, pessoal. Ou ele acorda pra perceber o que ele fez de errado, ou esse trem vai passar por cima dele. A luz tá vindo. Tem uma luz lá no fim do túnel pra ele. Mas ela tá se aproximando. E ele não percebe que parte dessa construção, quem deu foi ele, quem trouxe foi ele. Nós estamos 10 anos, nenhum treinador trabalhou tanto esse negócio de jogos mentais, storytelling, com o torcedor. Isso tudo começou lá atrás, quando o Versucci alertou, que ele começou a ser o fiscal de como torcer. Dali pra frente, só destruição. Ou seja, de 23 pra frente. É só destruição, de lá pra cá. Em termos de narrativa. Em termos de narrativa, tá? Em termos de narrativa. De internet, mas pessoas que eu conheço, pessoas que eu tenho contato e que, tipo, que eram completamente habilizadas, tal, tinham e defendiam o Abel com unhas e dentes, e ontem, pós-coletiva do Abel, falaram, caramba, de fato, já deu. Porque, cara, você imagina o seu time tomar 4-0 de um time de Série B e a única justificativa do seu técnico na coletiva ser faltou vontade. E você percebe que não é o faltou vontade com arrependimento, com dor, com constrangimento. É um faltou vontade com arrogância. Porque o Abel em nenhum momento ele demonstra constrangimento, vergonha, insatisfação, tristeza, que seriam sentimentos normais para um técnico ou jogador que acabou de ser goleado, né? Acabou de ser exposto. Mas não, ele vai com aquela empáfia dele de sempre, né? Ô Glauco, tá nesse vídeo que eu gravei, tá? Sobe pro YouTube. Nós temos ali uma série de vídeos pra subir, mas eu creio que é o vídeo da manhã, tá? Da Verde TV, e só te respondendo rapidamente, sim, acredito. Acredito na informação do Facincani. Aquela postura arrogante, prepotente dele de sempre, e faltou vontade. Não explica, não traz nenhum argumento fático, explica por que nenhum time, presta atenção, nenhum time perde 4-0 só porque faltou vontade. Nenhum time, não existe isso. Houveram várias outras situações, várias coisas que podem explicar o Palmeiras ter perdido de 4-0, e uma delas é aquilo que a gente já vem falando há muito tempo. Esse time não joga bola, esse time não sabe jogar bola, esse time é mal treinado, é um dos piores times da Série A, é um dos times mais mal treinados da Série A, isso é um fato. Mas por que ficou em segundo? Por que chegou em final de campeonato? Porque o elenco é bom, porque tem bons jogadores. Entendeu? Porque tem bons jogadores. Então o Palmeiras é um time consistente, é um time que compete. Mas no campo e bola, o que o Novo Horizontino fez ontem? Deu a bola pro Palmeiras. Você percebe que todos os jogos que o Palmeiras... Lucas, eu vou discordar aqui rapidamente, que eu não acho nem que o Novo Horizontino deu a bola pro Palmeiras. Sabe o que eu acho? O Novo Horizontino se assustou com a posse.
Porque se você pegar o contexto do começo do jogo, eu acho que o Novo Horizontino não veio preparado pro Palmeiras ter essa posse que teve no jogo. E aí ficou melhor pro Novo Horizontino, porque ele teve uma marcação muito agressiva. Pô, a fala do Piquerez, eu acho que ele fala assim, ó. Eu vi hoje de manhã, então já talvez eu não faça certinho a transcrição do que ele falou. Mas teve jogador com medo de jogar. Ô, meus amigos, espera aí. Eu falo, vocês falam. Medo do quê? Medo de machucar? Medo de quê, afinal? Medo de ficar com a bola? Ficou com a bola, o time ficou mais com a bola do que fica normalmente. Na real, o que eu acho é que o Novo Horizontino não tá preparado para essa posse, não. Ficou confortável. Porque todo mundo sabe que com a posse, o time do Palmeiras sofre mais do que sem ela. Sem a posse de bola é um time que funciona as suas engrenagens. Mal, mas funciona. Né? Entendeu? Então tô gravando sim, TH. Então, rapaziada, é uma coisa a se pensar. Né? Eu não acho que o Novo Horizontino esperava. Ele veio preparado, entendeu? Para essa posse. O Novo Horizontino vinha preparado pro padrão que o Palmeiras joga. Não é trocar 600 passes no jogo. É trocar 370, 330, 400. São 200 passes a menos, pessoal. A gente não tá falando aqui de uma coisa irrelevante no futebol. São 200 passes a menos, irmão. Isso é considerável. É considerável. É quase 30 minutos de um jogo, tá? 200 passes muitas vezes equivale a 35, 40 minutos de um jogo do Palmeiras. Então o volume de passe do Palmeiras foi maior. O Novo Horizontino deitou. Deitou, porque ficou fácil para ele marcar um time e os passes são previsíveis. Uma coisa é quando você tem um jogador que fantasia o passe lateral e acerta o passe nas costas. Nossos passes são previsíveis. Pelo amor de Deus, esse sistema defensivo do Palmeiras tocando a bola é uma coisa assim, parece um bando de fazendeiro, cara. Calça jeans e bota, velho. Só falta o chapéu. Parece um bando de fazendeiro jogando na zoeira. Tocando a bola. Entenderam? O Palmeiras tem uma posse de bola muito maior do que o adversário, troca muito mais passe que o adversário, a gente perde ou sofre pra ganhar. Então assim, o que o Novo Horizontino fez? Deu a bola pro Palmeiras e falou, se vira. E o que o Palmeiras faz? Não consegue cuidar da bola. Eles baixaram o bloco, ficaram enfiados dentro da área, jogando no contra-ataque, e o Palmeiras não consegue infiltrar, não tem uma jogada, não tem nada. É chutão. E você percebia que no jogo o Gomes começou a ficar desesperado, começou a correr pra frente, talvez até por sentimento de urgência, sabe? De, pô, tá dando ruim, gente. É um desespero absurdo. Mas pior do que isso, o pior não é perder de 4-0, porque eu me sentiria aliviado, a palavra, se depois do jogo o Abel fosse na coletiva e demonstrasse constrangimento, arrependimento, tristeza, falasse, caraca, velho, hoje foi mal, foi ruim. Tivesse baqueado, sabe, falando, a gente vai ter que melhorar. Não foi legal. O que aconteceu hoje aqui. Eu não tô falando do Abel, né? Tô falando do Abel. Mas dizem que algumas forças do além, porque assim, o Abel, a gente precisa entender assim, ó. Tem a galera aqui que fala do Zaraki de Bleach, sei lá quem aí, sei lá, essa galera aí do anime. Eu vou pra outro lado. O Abel, ele não é essa galera aí que vocês citam aí dos anime, não. O Abel Ferreira, ele se sente Deus. Deus, ou um Deus, né? Tipo, dos deuses ali. Pensar assim. Pensar que o Abel se sente o Odin. O Odin vai demonstrar fraqueza pra você. Você tá aí assistindo ele. O Ekna, o Dementador. Essa galera não vai te demonstrar fraqueza, não. Ele não demonstra fraqueza. Como ele é o ser supremo, você acha mesmo que o ser supremo vai vir numa coletiva demonstrar fraqueza, demonstrar humildade? A não ser que ele tá com uma punhalada pra próxima. Aí ele vai, demonstra aqui, igual ele faz. Aí na próxima ele vem, pomba, toma ali o cajado, toma ali o martelo. Né? Não vai demonstrar fraqueza. Ele não é. Ele só demonstra fraqueza perante interesse. Como ele fala assim, eu não vou esquecer o que vocês fizeram. Depois ele chega que só ele acreditou na virada histórica. Imaginando todo mundo que se motivou e se mobilizou pra ir na porta com aquela boa vontade que eles estavam. Pra ouvir depois que só ele acreditou. Por mais que ele tá sendo ator,
talvez essa seja a 49ª lei do poder que não existe, ele que criou essa, sei lá, a gente é incapaz, só os inteligentes podem ver. É igual aquele episódio do alfaiate do Chapolin. Só ele entendeu o que ele quis ali. Só ele, porque eu nunca vi ninguém me explicar essa frase do Abel, a do Corinthians e a dele aproveitar melhor com a esposa. Porém, de repente ele assistiu muito esse episódio do Chapolin, que tem o bebê gigante, lembra? Bebê gigante? E do alfaiate. E aí ele criou uma coisa que só ele entende. Ele é tão inteligente, afinal ele escreveu um livro, né? Eu fiz uma postagem muito boa hoje aqui, né? Eu mereço palmas por essa aqui. Eu peguei o Bob Marley, né? Tem uma foto do Bob Marley com a cabeça do Palmeiras, vocês sabem qual que é. E eu vou falar aqui pra vocês, né? Essa aqui é pra você pensar, ó. Quanto o livro do Abel for mais importante que a Bíblia, não haverá paz. Olha só. Mágico. Mágico. Então, assim, ele é um ser tão inteligente, tão supremo, ele traz algumas questões aí pras coletivas, e de verdade, só ele entende, mano. Só ele entende. Só ele entende. Ele diz e contradiz uma semana depois. Ele elogia o Flamengo na Libertadores pra no Campeonato Brasileiro reclamar da arbitragem da Libertadores. Tipo, pera pra pensar como isso não faz sentido nenhum. O cara perde uma Libertadores, tem lá o problema lá com o Bruno Fux lá, ele passa por cima disso, fala bem dos jogadores do Flamengo, uma semana depois ele vem grandão, depois de uma vitória, reclamar e falar dos asteriscos da Libertadores. Ou seja, é um método tão avançado que provavelmente, assim, só os alienígenas podem entender. É muito avançado pra nós, pessoal, seres normais. Não dá. Eu tenho até medo. O próximo livro do Abel deve sair em uma língua nem o chat GPT vai conseguir traduzir pra gente. Porque só ele é capaz de entender os métodos dele. E a partir do momento que a torcida parou de questionar o jogador e passou a questionar ele, aí ele soltou uma célebre frase, o Lucas. Sabe qual foi? Caso o Lucas assista esse vídeo. Vocês lembram o que ele falou? Não tenho ninguém que me motive aqui dentro. Falou isso por mais de uma vez. Por que ele entregou isso? Ele motiva os jogadores, que ele motiva todo mundo, mas que não tenha ninguém que suba ele, né? Motive ele. Aí eu te pergunto, você não é tão Deus? Por que você precisa dessa motivação? Você não é o bichão mesmo? Aí ele ganha da LDU, depois de tomar um pau, chora numa coletiva falando que é difícil se provar sempre. Quase chorei junto. Ele é bom nisso, eu falo pra você, ele podia ser personagem da Malhação, Abel Ferreira. Lançar uma Malhação mais 40, ele seria o personagem que mais ia motivar as pessoas. Ele conseguiu me motivar. Ele conseguiu me deixar emotivo. Mas chorei. Falei, nossa, realmente, deve ter pego pesado com ele, né? E aí depois sai o acesso à decepção total lá da Globo. E aí ele tá pedindo pros jogadores dele largarem o campeonato, porque não vale a pena desperdiçar energia. Aí, chega na quarta coletiva do ano, ele fala que o time não tem competitividade. E perdeu a competitividade. Quem é o técnico? Quem desmotivou os caras a buscar um brasileiro? Foi você que tá assistindo aqui a live, o vídeo? Foi você que tá aí? Então, são muitas coisas que a gente tem que engolir e não faz nenhum sentido. É quando realmente, pessoal, o excesso fez a pessoa se perder. Ele já não lembra o que ele falou, então tanto faz o que ele vai falar. Ele já não lembra, ele compra na ideia na cabeça dele que ninguém lembra. Entenderam? E aí, tanto faz o que ele vai falar. Tanto faz o que ele já falou há 15 dias atrás, tanto faz o que ele falou pros jogadores. Tá ligado? Eu nunca vi um técnico chegar a uma exaustão mental tão grande quanto ele no Palmeiras. É notório, pô. Não tem ninguém pra ver isso e reparar de alguma forma. Como, por exemplo, nessa temporada, ao invés de ter renovado o contrato dele, ele sairia por cima e voltaria um dia para voltar a ganhar o dinheiro dele aí. Mas é muita burrice ele continuar. Eu falei pra vocês, foi muita burrice. No momento que ele assinou com o Al-Sadd, era o melhor momento pra ele sair. Hoje, é possível que todo mundo que tá aqui na live pudesse estar com saudade dele. Não dá pra saber, mas é possível.
A partir do momento que ele assinou e ficou e continuou todos esses métodos sendo trabalhado por mais 2 ou 3 anos, né? Ele não liga, ô Mário? Olha a exaustão que esse cara tá, bicho. Não precisa ser muito bom em percepção. É só você pegar 2022 como ele tava nas coletivas, como é que ele tá agora, de um tempo pra cá. De um tempo pra cá. Então eu não confio mais em longo prazo para técnico. Deu 2, 3 temporadas, tem que fazer igual o Flamengo faz, troca. Amanhã o Arthur Jorge tá aí, nos deu uma Libertadores, irmão, de verdade, troca. De verdade, troca. A chance dele entregar a segunda é pequena. E se ele entregar a segunda, aí que você tem que trocar mesmo. Eu não acredito mais, enquanto estiver aqui em vida, em longo prazo para técnico de futebol. Eu não acredito. E também não acredito que 7 anos para um jogador dentro do Palmeiras, 5 anos é saudável. Eu não acredito mais. Isso daqui eu vou entrar nos meus 40, meus 50 anos com essa opinião fundamentada. Eu não acredito mais em longo prazo para técnico e jogador. Jogador é 3, 5 anos. Se for muito acima da média, chegar com 23 até 28, 29, beleza. Chegou aqui com 26 anos, passou da casa dos 30, troca esse cara. Não dá mais. Na realidade do futebol hoje não dá mais. Eu não acredito em longo prazo mais, nem para técnico, nem para jogador de futebol. Que me preocupa e vamos trabalhar para melhorar. Mas não. Ele chega com aquela empáfia dele, com aquela prepotência dele. Faltou vontade, não competimos. E só isso. Expõe os meninos da base, falando que vai ter que usar, que... Mas é extra classe, aí é extra classe. O Marcos no Palmeiras é extra classe. O Gustavo Gomes na posição só como zagueiro é extra classe. Há as exceções, a Arrascaeta, Gustavo Gomes, o Cássio na época do Corinthians. Existem exceções, mas aí nós estamos falando de exceções e não de média. No Palmeiras foi trabalhado a longo prazo como média. Foi trabalhado jogador ruim por 5, 6 anos aí no Palmeiras. Tropeçando na bola, dando bicicleta em todo jogo. Nossa, só de lembrar contagia, eu já quero virar uma bike aqui. Eu não tô falando dos extra classe não, viu, mano? Eu tô falando da média mesmo. Agora é hora de provar. Cara, é desesperador. É desesperador. É como tomar um chute no saco mesmo. Você vê aquela coletiva e saber que nada vai mudar. E saber que a Leila tá completamente refém desse técnico. Saber que a Leila não tem nenhum tipo de aspiração em mudar, ou de pretensão de mudar, de mudar a rota. Você acha que alguém ali cobra o Abel? Você acha que alguém ali tem tamanho, tem perfil de que vai chegar no Abel e falar: e aí, Abel, caramba, hein, velho? Tá uma porcaria o seu trabalho. Você acha? Então é desesperador, cara. É desesperador. Esse time, quando tem a bola no pé, não consegue jogar. Esse time, quando tem a bola no pé, não consegue produzir. E aí, pós um jogo absurdo daquele, a gente vai na coletiva, a gente vai ver a coletiva de 3 minutos em que ele fugiu da coletiva, né? Vou sair da coletiva como cheguei. E levanta e não justifica, não dá explicações, não pede desculpa. Eu acho que o mínimo, aí seria, obviamente, eu acho que eu tô sendo otimista demais, tô sendo até ingênuo, né? Em achar que o Abel vai fazer isso, mas o mínimo seria desculpa, cara, desculpa. Hoje, assim, eu até entenderia se ele chegasse na coletiva abalado e falasse: ó, vou ser bem sério pra vocês, não tô com condições de dar explicações fáticas, explicações práticas, teóricas sobre o jogo, explicar por que não deu certo. Eu sei que teve erros, mas eu vou só pedir desculpa. Hoje eu não vou conseguir esclarecer nada pra vocês, porque, assim... Mas ele perdeu essa capacidade de cognição e troca isso pra falar qualquer coisa, cara. Ele troca isso pra falar qualquer coisa. Tanto, ele já percebeu que a média... Ô, Lucas, a média do jornalista questionador é baixa aqui, então qualquer coisa serve. Só que dessa vez, galera, assim como o Lucas falou que eu assisti, eu também assisti. Tomou pancada de tudo que é lado, pô. Tomou pancada de tudo que é lado. Tudo que é lado, o Abel Ferreira. Eu assisti só hoje aí uns 10 influenciadores. Quando eu falo influenciador, assim, tem jornalista nesse meio, influenciador, tudo que é apresentador. Ele tomou pancada de Jovem Pan ou All Sport, assim, sabe? Do lado de lá até o lado de cá. Todo mundo, mano. Não sobrou ninguém. Dos que eu assisti, pelo menos, não sobrou ninguém. O Epiperno meteu pau, aí teve... Aí tem também os caras que não são palmeirenses necessariamente, mas o Sormani, o Facincani, mídia alternativa no geral... Cara, assisti muita coisa hoje, o pessoal lá do Futeboteco. Tomou pau de tudo que é lado.
Porque, cara, na hora que tu perde 4x0 é que você tem que entregar uma coletiva de 10, 20 minutos. Ou então, fazer o que o Lucas falou aqui. Entendeu? Ou uma coisa ou outra. Entregar 4 minutinhos, 5 de coletiva, acho que não deu nem 5, né? Porque tem ali uma entrada. Deu 3 minutos, vai, entre perguntas e respostas. É foda. Aí você repara, clássico tá aí. Você não entregou resposta agora, vai ter que entregar o clássico se perder. Se ganhar, a gente já sabe pra onde ele caminha. Se ganhar, ele já sabe. Todo mundo tomou uma pancada, né? Se eu não me engano, o Corinthians tomou uma pancada. O São Paulo já tomou mais que uma, né? É a segunda. Tudo bem, 3x2, mas perdeu no Morumbi. Santos eu não lembro se tomou alguma pancada. Creio que sim, né? Já não lembro se o Santos perdeu. Perdeu de alguém por pancada, o Santos? Não, todo mundo tomou uma. O Palmeiras tomou a pior. O Palmeiras tomou a pior. Pior que a do Corinthians, de 3x0, porque foi o Red Bull. Ainda dá pra passar o pano, que é um time de Série A, com o Corinthians realmente todo desfalcado ali também, né? Era Kaká na direita, um time todo totalmente mexido. O Corinthians vende um título, né? O Corinthians vende um título desde 22, né? Título da Copa do Brasil. E amigos, ainda tinha o react do Donati, só que o vídeo ia ficar grandão. E a gente tem um vídeo com o Barolo no Não Importa o Que Digam. Se você ainda não viu, dá uma passadinha lá. Vídeo que fala a respeito do momento das duas equipes e também do clássico, tá? Então se você ainda não viu, dá uma passadinha. Esse aqui, ó, é um trechinho de uma live que eu tô fazendo o modo carreira com o Juventus da Moca, que é onde eu nasci, tá? O time da onde eu nasci. Essa câmera é a imersão total, tá? Essa é a câmera que eu uso aí, ninguém gosta, né, de jogar numa câmera dessa. Mas enfim, na descrição, se você curtir aí modo carreira, Série A, B, C, D, Mundial de Clubes, Libertadores, todas as ligas completas, você vai ver aí que o Riquelme que fez o gol tá com a face real aí, o Riquelme do Grêmio, né? Então eu peguei jogadores por empréstimo aí da base de alguns times. Se você também quiser ver essas lives, eu faço na Roxinha e na Kik, tá? Então você pode acompanhar na íntegra lá se você achar legal. Beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa aí seu comentário a respeito do que você acha que vai ser esse Palmeiras e São Paulo. E a gente se encontra live de intervalo e pós-jogo também, tá bom? Tamo junto, meus amigos. Até a próxima e valeu.